Uma boa tarde a todos. Eu estava ali sentado, extremamente preocupado com a altura do microfone. Como eu sou um espírito ainda superior, é necessário fazer o ajuste para que todos possam me ouvir. É uma alegria de fato imensa me encontrar entre os amigos da 13ª URI. É de fato um momento ímpar para todos nós, que nos dedicamos de alguma forma ao estudo da doutrina dos Espíritos. Porque este ano é para nós um momento de alegria. 160 anos de publicação de uma obra que se tornou um verdadeiro best-seller, o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que esta obra surja apenas como terceira obra, mas assim era necessário. O Espiritismo chega ao Cristo diferentemente da tradição religiosa. Ele primeiro necessitava das bases científicas, filosóficas, mas era inexorável um encontro com Jesus. Espírito puro, que já alcançara esta condição muito antes da criação do orbe terrestre, expressava através de sua fala, de seus ensinos, a própria lei divina. Não é à toa que Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, afirma que Jesus é o médium de Deus, o intérprete perfeito da mensagem do Criador a nós, humanidade. Portanto, o estudo dos ensinos, das máximas morais de Jesus, é uma imposição a todos nós espíritas, que nos afirmamos espíritas, compreendê-lo para vivê-lo. Já passou o momento de aceitarmos o Cristo apenas pela tradição. O convite é de intimidade, de mergulharmos com profundidade em seus ensinos, tornando-nos, portanto, aqueles que o conhecem como um amigo da casa, que está conosco sempre, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos apontando e nos acompanhando no caminho que levará à felicidade e à perfeição. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pelo senhor Allan Kardec, no ano de 1864, a terceira obra, como afirmamos, dos grandes livros publicados pelo senhor Allan Kardec, e é bom que se diga, normalmente temos um contato muito superficial com as obras de Allan Kardec. Restringimos os ensinos deste grande espírito missionário às 5 obras mais conhecidas. Mas ele publicou outros textos de grande importância para todos nós. Mas esse texto, contido na terceira obra, ele é especial por uma razão. A começar pelo título. Inicialmente, Allan Kardec publica a obra com um título diferente deste conhecido por nós. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Este foi o título utilizado. O que é estranho, convenhamos. Como assim imitação? Parece uma cópia barata, parece que nós estaríamos deturpando, copiando de forma equivocada a mensagem de Jesus. Mas não era este o objetivo. Allan Kardec certamente tomou por título a imitação porque nos fazia um convite de imitarmos Jesus no cotidiano, de refletirmos sobre sua mensagem e aplicá-la no cotidiano, no dia a dia, nas nossas relações uns com os outros, na nossa vida íntima. Tanto que, na introdução, ao afirmar que esta obra é para todos indistintamente, e que tem por finalidade os ensinos morais de Jesus, ele não tratará neste momento das predições, dos milagres. Isto será tratado numa obra à parte, mais adiante, o livro A Gênese. Neste momento a preocupação é moral, os ensinos morais de Jesus. E ele afirma que o esforço era justamente de acomodarmos o nosso comportamento à mensagem de Jesus. Portanto, imitando-o. Não numa pantomima, não numa peça teatral,
não num faz de conta, mas através da reflexão, do entendimento, procurar viver seus ensinos com conhecimento de causa. Este é o grande objetivo e desafio sobre todos nós. Mas Allan Kardec publica a obra, obviamente, e nós nos debruçamos sobre ela. Mas existe um problema, meus caros amigos. Certa feita, uma pessoa me ensinou a ler um livro espírita, e para mim foi de grande importância e valia. E eu quero compartilhar com os amigos também. Os amigos sabem como é que se lê um livro espírita? Alguém teve essa experiência, já recebeu essa informação? É muito simples. Nós pegamos o livro, nós adquirimos, talvez na livraria, alguém nos empresta, tem a biblioteca também da Casa Espírita. Então nós olhamos a capa, o título da obra e vamos folheando. Nós temos a folha de rosto, que traz importantíssimas reflexões, informações. Nós temos o índice da obra, nós temos a introdução do livro, o conteúdo e talvez uma conclusão. E a obra se encerra. É assim que se lê uma obra espírita. Do começo ao fim. Refletindo, conversando com o texto, porque em geral, meus caros amigos, nós queremos o final da história. Nós corremos rapidamente para o conteúdo e perdemos a oportunidade de refletirmos sobre grandes ensinos, até porque espírito da natureza de Allan Kardec não escrevia nada sem razão. Sempre em seus escritos nós temos a oportunidade de aprendizado e crescimento. Na introdução deste livro fantástico, além da finalidade que ele deixará claro para todos nós, ele apresenta dois espíritos como precursores do cristianismo e da própria doutrina espírita: Sócrates e Platão. Não é o Sócrates da democracia corintiana, eu sei que os amigos mais voltados ao futebol, é o Sócrates de Atenas, este grande pensador, missionário indubitavelmente, que fez com que muitas reflexões, entendimentos, a humanidade pudesse então tomar contato. E Platão, o seu discípulo mais afamado. Estes dois pensadores, em especial, abordaram temáticas que Jesus, posteriormente, abordou. Mas vejam que interessante. Jesus aborda a temática da imortalidade da alma numa perspectiva religiosa, muito embora elementos filosóficos estejam presentes em todo o ensino de Jesus. Mas Sócrates e Platão o fizeram com base na razão. Estudando o Espiritismo, perceberemos que este movimento é de grande importância. O desenvolvimento da razão, do intelecto, para chegarmos a um melhor entendimento. Com o entendimento, nós podemos retirar certas conclusões e aplicarmos o conteúdo em nós. Jesus, sem sombra de dúvida, o espírito mais perfeito que passou sobre a face da terra. É o que lemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, portanto, é nosso guia e modelo. Mas vejam que interessante. Se perguntássemos qual a base, qual o fundamento moral contido nos ensinos de Jesus, talvez encontrássemos alguma dificuldade. Porque, de regra, lembraríamos do amor, porque Jesus trabalhou o amor de uma forma como nunca havia sido refletido sobre a face da terra. O amor ainda era compreendido como uma troca. O amor estava restrito a uma relação familiar, social, um agrupamento humano. Mas Jesus propõe uma forma de amor diferenciada, porque é um amor para todos, indistintamente. Um amor que não coloca peias, que não exige contrapartidas. De fato, Jesus trabalhou o amor de uma maneira nunca vista na face da terra. Mas seria, portanto, o amor o fundamento moral da mensagem de Jesus, que dá sustentação a toda a sua fala, seus ensinos, suas máximas? Talvez a caridade, dirão os amigos aqui presentes. A caridade deve ser o grande fundamento da mensagem de Jesus. Será? Bem, a caridade nada mais é do que o amor em ação. Para nós espíritas, a caridade tem um sentido muito especial, técnico até.
Normalmente compreendemos a caridade como o exercício do bem e nos equivocamos, porque fazer o bem não significa necessariamente que estamos sendo virtuosos na caridade. Fazer o bem é necessário para que hajamos na caridade, mas não é suficiente para que sejamos caridosos. E eu me explico. Porque o bem integra, mas a caridade é o exercício do bem de uma determinada maneira, de uma maneira muito especial, que é o desinteresse. Enquanto tivermos interesse na prática do bem, nós não somos virtuosos na caridade. Nós estamos realizando o bem, o que é muito bom, mas ainda não somos virtuosos na caridade. Para que sejamos virtuosos na caridade, porque a caridade para nós espíritas é a virtude por excelência, nós precisamos deste comprometimento, do exercício desinteressado na prática do bem. Mesmo que este interesse seja apenas moral, seja de recebermos depois da morte do corpo físico algum tipo de recompensa. Porque se nós esperamos isso, é um indicativo que ainda somos espíritos imperfeitos. É claro que o exercício no interesse do bem comum é muito válido. Continuarmos fazendo bem é uma medida que se impõe, mas é muito importante também sabermos que ainda não somos virtuosos como gostaríamos de ser. Nós estamos trabalhando neste processo. Bem, invariavelmente a humanidade entra num círculo vicioso onde o egoísmo, onde a vaidade tomam conta das ações humanas, participam ativamente das nossas escolhas. Bem, o exercício da caridade, pelo menos do bem, mesmo que interessado, nos convida a deixarmos esse círculo vicioso, para adentrarmos no círculo virtuoso, onde o bem passa a ser, para nós, algo muito importante. Não apenas para o outro, mas fundamentalmente para nós mesmos. Porque, meus queridos amigos, Deus não nos colocou no mundo para que estivéssemos aqui exercitando, realizando automaticamente tarefas. Não é esta a razão. O próprio bem realizado tem uma finalidade pedagógica, que é nos tornar pessoas melhores. Se na prática do bem nós não estamos nos tornando pessoas melhores, é um sinal muito claro que não compreendemos a sua importância pedagógica. Assim como o próprio sofrimento que experienciamos no mundo. Não é que Deus deseja o sofrimento. O sofrimento, no estágio evolutivo em que nos encontramos, se mostra como ferramenta pedagógica para nos emendarmos, para impulsionar o próprio desenvolvimento. É natural no estágio evolutivo em que nos encontramos. Porque Deus é amor e Ele nos ama a todos indistintamente. Mas a caridade, por mais importante que seja, não parece ser o fundamento moral que dará base ao edifício dos ensinos trazidos por Jesus. Quem sabe o perdão? O perdão provavelmente deve ser este grande elemento, porque o perdão faz com que deixemos de lado aquilo que nos ofendeu, aquele que nos ofendeu. Nós partimos os grilhões e seguimos rumo à felicidade, inclusive auxiliando aquele que foi o autor, o ator deste processo de dor causada em nós. Mas também não é. Então, se não é a caridade, se não é o perdão, se não é o amor, qual é o grande fundamento moral contido nos ensinos de Jesus? Por incrível que pareça, é a imortalidade da alma. Antes do advento do Cristo, a ideia que o homem fazia acerca do futuro era extremamente vaga. Todo tipo de recompensa, de punição, eram materiais. Os hebreus, durante o período de Êxodo, aguardando a terra prometida, esperavam como promessa divina uma terra física, material, como recompensa dos seus esforços. Jesus nos fala de recompensa futura.
Nos fala, portanto, de um elemento, muito embora conhecido ao longo da história da humanidade, foi pouco compreendido, que é justamente a alma, espírito, sua existência, sua pré-existência e sua continuidade após a morte. Vejamos que, ao tempo de Sócrates e de Platão, a ideia que se fazia da imortalidade da alma ou do próprio elemento espiritual no indivíduo era fruto de uma especulação filosófica. A razão nos convidava a pensarmos desta forma e, de certa maneira, nos exigia certas conclusões. Não era plausível que a existência humana se limitasse a esse período que passamos aqui. Todo o esforço realizado, todo o empenho na aquisição de virtudes, os afetos, pessoas que tanto amamos, todo o nosso empenho deixando de existir com a morte do corpo físico. Então, para os filósofos, não era, crível que nós deixássemos de existir com a morte do corpo físico. Sócrates dá demonstrações fantásticas a respeito de uma convicção que cora muitos de nós espíritas. Diante da iminência da morte, depois da condenação pelos 501 juízes, pares atenienses, cidadãos atenienses, ele bebe a cicuta com muita tranquilidade. Sabia ele que a morte alcançaria apenas o corpo físico. Quando seus discípulos afirmaram que haviam subornado o guarda e que ele poderia sair na calada da noite, fugindo para distante, ele disse que não poderia fugir de si mesmo. Ele sempre apresentou esta realidade. Não poderia fugir no momento final. E o que fazer, então, com o corpo depois de sua morte? Colocar em qualquer lugar. Porque Sócrates não estaria mais ligado àquele corpo. É uma convicção que eu digo, cora muitos de nós. Diante da iminência da morte, nem todos possuímos esta convicção, essa certeza, a tranquilidade para enfrentarmos o momento definitivo. Jesus fala da imortalidade da alma. Inclusive, se analisarmos com cuidado, veremos que sem a imortalidade da alma, praticamente todas as máximas apresentadas por Jesus carecem de sentido. São até verdadeiros contrassensos. Ele fala daqueles que sofrem e que serão consolados. Mas consolados onde? Porque muitos sofrem a vida toda, morrem sofrendo. Onde a recompensa pelo saber sofrer? Somente a vida após a morte daria para o indivíduo algum tipo de alento para as suas angústias. Ele fala que o reino que ele representa não é deste mundo. Tratando mais uma vez da imortalidade da alma. Ele volta após a sua morte, depois da crucificação, atestando para todos que a morte não é o fim. Deixando tudo isso muito claro. É claro, meus amigos, que à época do Cristo, a humanidade dispunha de um entendimento bastante vago acerca do mundo dos espíritos. Jesus não pôde falar tudo. Falou em conformidade com a capacidade de entendimento dos homens e mulheres do seu tempo. Ele falava conforme era possível compreender. Inclusive, grande educador utilizou de um estratagema pedagógico. Ele falava através de alegorias, parábolas, porque sabia ele, quando a humanidade estivesse mais madura, voltando aos seus ensinos, retiraria a verdade contida. Porque Jesus, por ser o intérprete de Deus, trouxe a verdade para todos nós. E aqui um pequeno parêntese filosófico importante. Normalmente nós afirmamos que a verdade ela é relativa, porque cada um de nós tem acesso à verdade num prisma diferente. Quando nós afirmamos isso, cometemos um pequeno equívoco, porque a verdade não é relativa. Ela nunca foi relativa. A verdade sempre é absoluta. A verdade sempre é o que é. O que é relativo é o conhecimento que dispomos da verdade. Quanto mais evoluído o indivíduo,
Quanto mais progredido, melhor a sua capacidade de percepção da verdade. Então, o que era relativo não era verdade, que continua sendo a mesma à época do Cristo e nos dias de hoje. O que mudou ao longo do tempo foi a nossa capacidade de percepção. À medida que fomos percebendo melhor, a verdade foi se desnudando para nós. É claro que estamos muito distantes de acessá-la plenamente, mas o dia que alcançarmos a condição de espíritos puros, certamente todos nós alcançaremos a verdade, porque é natural, espíritos da qualidade do Cristo têm acesso à verdade, diferentemente de nós. Mas esse é tema para um outro momento, quando alcançarmos a condição de espíritos puros. Quem sabe na próxima jornada podemos tratar do assunto então com melhor qualidade. Por enquanto, especulamos ainda muitas coisas, é natural, faz parte do processo evolutivo. A especulação respeitosa, com base em fatos, utilizando a razão humildemente, é um caminho também para o nosso crescimento. Mas bem, sabedores agora da imortalidade da alma como grande fundamento, nós podemos perceber que, sem a imortalidade da alma, meus amigos, não é possível estruturarmos uma moral substanciosa. Porque quando falamos de amor, e o indivíduo materialista poderia dizer, mas eu amo também, eu sou capaz de amar, eu amo meu filho, minha esposa, meus pais, eu sou capaz de amar, sim, todos nós somos capazes, porque é da nossa natureza amarmos. Mas um amor com substância que transcende as barreiras materiais, somente a imortalidade da alma é que pode nos dar. Esta compreensão da imortalidade da alma, nos identificarmos como espíritos, faz toda a diferença. Perdoarmos quando nós consideramos que aquele que nos ofendeu também é um espírito em processo evolutivo, muda a nossa perspectiva. Solicitarmos o perdão e sabermos que os nossos equívocos, eles podem e serão reparados, porque Deus, muito embora justo, também é um Pai amoroso. Um Pai amoroso que nos dá a todos a oportunidade de reparação para crescermos. Porque Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e se torne feliz. A ideia de nos transformarmos passa diretamente pela compreensão que fazemos da imortalidade da alma. Isso é muito importante, meus amigos, porque o conceito de alma não é um conceito unívoco. Na verdade, este é um grande problema linguístico, né? A língua tem essa dificuldade. Quando nós tratamos com alguém acerca de qualquer tema, nós encontraremos dificuldades naturais na comunicação. Nós imaginamos que o outro compreendeu e, na verdade, não entendeu exatamente o que nós gostaríamos de dizer. Seja pela nossa inabilidade de nos comunicarmos, seja pela dificuldade do outro, seja pelo ruído existente neste processo de comunicação, o fato é que as palavras não possuem um único sentido. Então, quando nós tratamos de um assunto dentro de uma ciência, de uma filosofia, de uma religião, mesmo que no sentido filosófico, como é o caso do Espiritismo, é muito importante compreendermos o sentido daquela palavra no contexto da ciência, da filosofia e da religião espírita. Porque a ideia de alma espírita difere, por exemplo, da crença tradicional espiritualista. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas nem todo espiritualista é espiritista. O espiritismo possui princípios que dão sustentação ao seu edifício teórico, mas ele não se confunde com as demais crenças espiritualistas. Então, a ideia da imortalidade é muito antiga. Primeiro, a especulação filosófica, antes dela, a crença religiosa acerca da continuidade da consciência humana, muito embora de forma muito material, mas existia este sentimento na humanidade. Depois, uma crença dogmática imposta muitas vezes pelas religiões, não permitindo a reflexão, o melhor entendimento, o questionamento, mas era importante aceitarmos a nossa condição de espíritos. Mas o grande problema é que estes espíritos teriam apenas dois caminhos, dois futuros apenas.
ou o céu de recompensas ou o inferno de tormento eterno. O que insatisfez muitas pessoas ao longo do tempo, porque quem for honesto consigo mesmo certamente dirá: bem, eu não sou bom o suficiente para o céu, mas convenhamos que ruim também para o inferno também não sou. Então a gente vai formular, provavelmente, aqui uma tese de defesa, tentando justificar o nosso comportamento, os sentimentos que ainda possuímos. Bem, e o grande problema da teoria tradicional espiritualista é que o espírito, muito embora não material, foi criado por Deus juntamente com o corpo físico. E sendo criado juntamente com o corpo físico, ele foi criado tal como é, pelas mãos do Criador. Ora, desta forma, as diferenças que nos alcançam, obviamente, são diferenças dadas pelo próprio Criador. O que cria realmente um grande problema filosófico a ser resolvido. Porque se somos tão diferentes uns dos outros, isso não é fruto da nossa conquista, mas foi dado por Deus. Uns são mais inteligentes, outros menos inteligentes, outros mais moralizados, bem, alguns pelo contrário. De onde vem essa diferença? Onde a justiça, a equidade de Deus? É o grande problema, que sem a imortalidade da alma, nós encontraremos dificuldade de resolver. O Espiritismo, tratando a imortalidade, apresentando o espírito como o ser que pensa, o ser moral, o ser que sente, que ama, e que não apenas continuará existindo após a morte do corpo, mas que já existia antes da concepção desta indumentária atual, faz com que compreendamos melhor as diferenças que nos caracterizam, nos dando mais uma vez a consciência, a razão de buscarmos o nosso melhoramento, de aplicarmos os ensinos do Cristo, porque passam a ter para nós toda a razão. Fazem um sentido extraordinário. Falamos inicialmente que o Espiritismo não chega a Jesus pela tradição. Não foi através do livro sagrado que nós chegamos à conclusão de que Jesus é o guia e modelo da humanidade. O Espiritismo surge através de fatos naturais. A manifestação dos espíritos, uma filosofia oriunda desta ciência, portanto, as consequências morais do intercâmbio entre os espíritos e nós outros. E existe, portanto, uma religião espírita no seu sentido filosófico, como dirá o Sr. Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1868, afirmando que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico do termo, porque nos enlaça, nos irmana, faz com que a fraternidade se torne não apenas um termo, uma palavra, mas algo a ser vivido por nós. Quando nos olhamos mutuamente, nos perceberemos como espíritos, filhos de Deus, que estamos em processo de evolução. Vejamos que, à medida que a consciência de imortalidade se torna em nós algo vivo, à medida que lemos e compreendemos a mensagem de Jesus, seus ensinos se tornam muito mais claros para todos nós. Tiremos a imortalidade e a mensagem do Cristo. Por mais interessante que seja, e por maior que seja a aplicação de seus ensinos, obviamente que ainda não é suficiente para o esforço de superarmos os desafios materiais que o mundo nos impõe, que a existência nos impõe, os desafios de relacionamento, a busca por nos tornarmos melhores, tudo carece de sentido. É por isso, meus amigos, que Jesus, quando esteve conosco, falou de acordo com a nossa capacidade e prometera o Consolador. E Allan Kardec percebeu muito isso. Como o Espiritismo baseia toda a sua moral numa lei universal, na própria lei divina, questão 614 do Livro dos Espíritos, deixa muito claro que a lei divina ou natural é a lei de Deus, que diz ao homem o que ele deve ou não deve realizar. E o homem somente é infeliz quando dela se afasta. Ora, se a lei divina ou natural nos leva à felicidade, se Jesus é um intérprete de Deus,
é natural que a coincidência entre aquilo que o Espiritismo conseguiu chegar através do estudo, da observação, é o mesmo apresentado por Jesus à humanidade. Vejamos que coisa interessante, todo grande educador tem essa característica. Se pegássemos hoje aqui um professor com pós-doutorado, que seja uma pessoa, um grande na área, qualquer área do conhecimento humano, e trouxéssemos para dar uma aula ao ensino fundamental de uma escola, e ele quisesse falar como se estivesse conversando com os alunos de pós-graduação, ele demonstraria com isso que ele é um péssimo professor. É necessário adequar a linguagem ao público, aos alunos, àqueles que estão no seu entorno. É como a criança. Enquanto criança, nós precisamos alimentá-las com um alimento líquido, o recém-nascido. É o leite materno a principal forma de nutrição da criança. Quando maior, a papinha. E assim, mais sólido ficará o alimento à medida que a criança cresce, até o ponto que, já maior, pode se alimentar naturalmente. Mal comparando, é o mesmo que se dá conosco. Espíritos em processo evolutivo, precisamos muitas vezes da papinha para melhor compreendermos aqueles primeiros fundamentos. E à medida que este alimento nos satisfaz, nos tornamos mais maduros, em melhores condições de receber novas informações. Então Jesus não disse tudo, não porque não tivesse condições de dizê-lo, mas porque, como grande professor, disse o que era essencial. E é muito curioso, porque eu vou usar aqui uma metáfora do professor Cosme Massi, que um dia escutei numa exposição dele e me chamou muita atenção. Quando nós estabelecemos contato com o Evangelho de Jesus, ou com a própria doutrina espírita, é como se nós estivéssemos levando assim uma bolsa e aquele ouro de aluvião. Então, a olho nu a gente consegue perceber muitas preciosidades. Então a gente vai tomando contato com essas preciosidades e colocando no nosso alforje. Mas só porque à medida que vamos buscando novas ferramentas, nós retornando ao terreno, agora com uma pá, com uma picareta, nós conseguimos tirar novas preciosidades. Não é assim que acontece? Nós lemos um texto, retiramos grandes ensinos, mas depois passamos a estudar em conjunto. Lemos outras obras, escutamos outros grandes expositores, pessoas que podem trazer algum tipo de reflexão para nós. Quando voltamos ao texto, com este ferramental novo, nós percebemos preciosidades que num primeiro momento pareciam não estar ali, mas sempre estiveram. É a capacidade de percepção que mudou. Porque a percepção não é tão objetiva como nós imaginamos, meus amigos. Se nós colocássemos aqui uma imagem de uma tomografia computadorizada, quem é formado na área de medicina, em radiologia, conseguiria ver ali detalhes, uma enfermidade, estaria tudo normal, uma sinusite, observando diretamente a imagem. Mas vejam que curioso, eu que não tenho formação, veria apenas borrões, claros e escuros. Muito embora a imagem fosse a mesma para mim e para o médico. O que muda então? É o conhecimento que ele dispõe, que permite ter percepções que eu não possuo. Então, à medida que vamos avançando, meus queridos, que vamos nos esforçando por melhor compreender, a nossa percepção de mundo vai mudando significativamente. Então, não basta apenas demonstrarmos a imortalidade da alma, que é um ponto muito importante, é óbvio, porque quando olhamos para o mundo, nós percebemos que o materialismo tem tomado conta do comportamento humano. Apesar de grande parte da humanidade se afirmar vinculada a um credo religioso, a uma filosofia espiritualista, mas o comportamento cotidiano é um comportamento materialista. Nós certamente encontraremos nos shoppings um número muito maior de pessoas do que nas nossas reuniões públicas. E nada contra o consumo, entendo perfeitamente que ele faz parte do progresso da humanidade. O grande problema é que no comportamento
nós estamos em busca apenas das satisfações materiais. No discurso, nós afirmamos que somos espíritos. No comportamento, nos preocupamos muito mais com o elemento material do que com o elemento espiritual. E não estou dizendo isso porque o Espiritismo seja uma doutrina alienante. Pelo contrário, o Espiritismo nos convida a refletir e encarar a matéria como um instrumento dado por Deus para o desenvolvimento do espírito. Até porque, meus caros amigos, realmente é contraditório afirmarmos que somos espíritos, sendo que é o elemento fundamental que deixará o corpo físico em dado momento e não nos preocuparmos com seu desenvolvimento. É estranho, não faz sentido algum. Vivermos no mundo com a consciência que não somos do mundo. Vivermos no mundo sabendo que aqui estamos de passagem, mas a consciência da imortalidade norteando as nossas escolhas cotidianas. É um grande desafio, eu sei, porque em geral nós nos esquecemos. Nós vivemos como se fôssemos corpos que falamos, que sentimos, e muitas vezes, por conta do vazio existencial, nós buscamos a casa espírita, determinado credo religioso, em busca do anseio, do afago, do abraço. Como corpos que esporadicamente procuram a espiritualidade. A proposta espírita é mergulharmos com mais profundidade no elemento moral, o espírito, para pautarmos a nossa vida considerando. Porque a grande pergunta que se faz hoje não é apenas a demonstração da imortalidade, está cabalmente demonstrada pelo Espiritismo, porque o Espiritismo conseguiu, através da experiência mediúnica, fazer com que tocássemos no mundo dos espíritos. Não é mais especulação, não é uma mera crença, nós temos a experiência nos dando a certeza da imortalidade da alma. A grande questão, em 2024, passado 2000 anos da mensagem de Jesus, 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que estamos fazendo do conhecimento da imortalidade que já dispomos? Ela tornou mais clara a nossa compreensão do Evangelho de Jesus? Faz sentido continuarmos buscando a melhor forma de vivermos? Esta é a grande questão. Convidados fomos, certa feita, para falarmos na região de Criciúma acerca da valorização da vida. O mês de setembro, a prevenção ao suicídio, um tema muito importante. Mas nós tivemos um pequeno insight. E antes de promovermos a ideia de combate ao suicídio, de valorização da vida, nos perguntarmos que tipo de vida temos valorizado. Porque muitos irmãos que atentam contra a própria existência valorizaram a vida numa perspectiva talvez material. Talvez. Faltou exatamente o elemento espiritual para nos dar condições de enfrentamento das dificuldades que todos nós passamos na Terra. Enfrentarmos a experiência como necessária ao nosso desenvolvimento. E que a felicidade será alcançada, queridos amigos, por todos nós, quando alcançarmos a condição de espíritos puros ou perfeitos. Pelo menos a felicidade plena. Mas Deus é muito bondoso. Porque não somente a felicidade é alcançada ao final da jornada, como também o é à medida que vamos trabalhando. Nós temos acesso à verdade, à felicidade, paulatinamente. Mas existe uma frase muito interessante de Viktor Frankl, psicólogo, sobrevivente dos campos de concentração, que diz o seguinte, com as minhas palavras: nós não deveríamos focar na felicidade e no sucesso. Deveríamos focar em causas nobres, que a felicidade e o sucesso nos acompanhariam. O problema é o conceito de felicidade e o conceito de sucesso que temos buscado. Porque a busca pelo sucesso material parece ser uma busca em glória. Nós não conseguimos, pelo menos sempre, alcançá-lo, apesar do esforço, da dedicação, do empenho. A felicidade, da mesma forma, a depender do conceito, da ideia que fazemos de felicidade,
ela nunca é alcançada. Até porque pessoas que têm todos os atributos, critérios, condições para serem felizes, não o são. São jovens, possuem uma boa conta bancária, uma boa família, condição social invejável, mesmo assim deprimem-se e atentam contra a própria existência muitas vezes. Então não é no mundo material que chegaremos à felicidade que tanto buscamos e desejamos. Passa necessariamente pela ideia que fazemos da imortalidade da alma, da nossa natureza espiritual. Então, meus queridos amigos, era esta a questão, o tema que trouxemos para a nossa reflexão, deixando para todos esta pequena mensagem. É claro que não é numa única existência corporal que alcançaremos a excelência intelecto-moral, mas é necessário despertarmos hoje para o empenho, para a busca do nosso melhor, a cada dia. Até porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, frase contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos, certamente vendo a angústia que tomaria conta de nós, complementaram a frase, porque transformação moral, gente, é fogo, pelo menos aquela radical, como Paulo de Tarso. Eu gosto de usar esse exemplo. Saulo estava no cavalo na estrada de Damasco. Ele cai do cavalo, levanta Saulo. Se eu caísse do cavalo, certamente eu levantaria xingando o pobre do animal, que não tem nada a ver com a minha imperícia de guiá-lo. Mas os espíritos superiores, afirma Allan Kardec, que não é apenas através da transformação, mas através do empenho, do compromisso, da busca em vencermos as nossas más inclinações cotidianamente. O Evangelho do Cristo se mostra como aquele travesseiro confortável que é colocado entre a cruz das nossas imperfeições, provas, expiações que precisamos passar ainda para o nosso progresso. Mas aquela almofada que nos dá uma sensação de alívio, de leveza e que nos permite seguir a jornada com mais tranquilidade e confiança em Deus. Então aqui o convite de buscarmos a relação com Jesus, considerando os princípios espíritas como fundamento, como lente, para melhor alcançarmos essa mensagem excelsa, e Jesus se tornará cada vez um ser maior aos nossos olhos, ao nosso intelecto e principalmente ao nosso coração. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção e paciência de todos.